Olá, amados irmãos, graça e paz seja com todos. Bom dia para todos vocês da nossa igreja, a Igreja Batista Central de Lucas, e todos nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus que nos acompanham pelos cultos online. Um abraço para todos vocês, com muita saudade. Bom, estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração a Deus, mas além de ser um culto de louvor e adoração a Deus, é também uma data muito importante para nós. Hoje é o dia do pastor, é isso mesmo. É por isso que eu quero já iniciar fazendo uma leitura bíblica. São 2 versículos apenas. Fica em Efésios 1, 21 e depois o 29. O 21 vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E logo depois o 29 diz assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Pela data do dia do pastor hoje, eu quero mandar um grande abraço para o nosso pastor Alexandre Carone e outro grande abraço para o nosso pastor Elcio Menegatti, pastor emérito da nossa igreja. Quero reler esse versículo para vocês dois e vou colocar logo depois a palavra pastor. Quero ler apenas o último versículo, versículo 29, e que vai dizer assim: porque a vós, pastores, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Talvez alguns não compreendam, o porquê desse padecer, mas o ministério da palavra, quando a pessoa vive esse ministério, ela sabe muito bem o que é padecer por Cristo. Mas, a cada dia, esses pastores que são homens fiéis a Deus, rendem louvores e glórias a Deus, por terem recebido uma tão grande confiança de Deus. E é por isso que nós estaremos agora orando ao Senhor. A Simone estará orando agora a Deus, entregando culto a Ele e também agradecendo a Deus pelos nossos pastores, que nós amamos muito e que Deus nos enviou. Oremos agora nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, na Tua presença nesse instante, queremos Te agradecer, ó Pai, por este culto. Que Tu esteja presente no nosso meio, ó Pai, se agradando de tudo que estás vendo e ouvindo, Pai querido. Toma nas Tuas mãos os nossos pastores, pastor Elcio Menegatti, pastor Alexandre Carone, que Tu esteja abençoando os Teus servos grandiosamente, ó Pai, e todos os pastores espalhados pelo mundo, ó Pai, que Tu esteja com Teus servos, usando-os como um instrumento para proclamar o Teu Evangelho em todo o mundo. Muito obrigada por tudo, continue conosco no decorrer deste culto. É em nome de Jesus que eu te peço, desde já lhe agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de estar comemorando esse dia do pastor lá na nossa igreja, junto com os nossos irmãos, mas infelizmente isso não é possível. Então nós tentaremos fazer uma entrevista com os nossos pastores, porém não serão eles quem estarão respondendo. Nós conseguiremos alguém para dar essa resposta precisa. E a primeira pergunta, no sentido singular, vai ser: caro pastor, qual é o hino que representa a sensação que você sente quando trabalha na obra do Senhor? Então, quem vai responder a essa pergunta é o irmão Márcio Cardoso, junto com o irmão Gabriel Domingos. Vamos louvar ao Senhor e vamos ver se está certa. Serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, quem tem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade.
Meus irmãos, devido à importância dessa data, né, estamos comemorando hoje o Dia do Pastor, eu senti o desejo de trazer para vocês um material muito importante. Ele é muito relevante. Como nós não temos tido a nossa querida EBD, né, estamos com saudade disso, então vamos pensar que seria um pedacinho dela. Então nós estaremos tratando aqui sobre uma pequena palestra. Eu prometo que não serei longo, porque nós teremos também uma mensagem muito importante que com certeza Deus falará aos nossos corações. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre uma tarefa muito difícil, que seria o difícil desafio do ministério da palavra. Eu quero ler com os irmãos os seguintes versículos. 2 Timóteo 2:1, vocês podem me acompanhar, podem ler em casa, né, em voz alta, isso seria muito bom. E diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E a seguir vai dizer, 2 Timóteo 2,15, diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. E agora uma pergunta para vocês. É fácil conduzir o ministério pastoral ou o ministério da palavra? Quando a gente vê o pastor falando tão bem, de forma tão fácil, tão simples, a gente olha assim, cara, mas é muito fácil para ele, né? E eu falo isso assim, ó, rapaz, ele fala com muita facilidade e não erra não, né? Então assim, é tão simples, a gente erra, a gente pede desculpa por ter falado algo errado, corrige, fala colocações teológicas erradas, depois a gente fica chateado e por aí vai. Mas o pastor leva com tanta tranquilidade, né? E a gente acha, não, isso é fácil. Não, não é fácil. Não, implica em muito estudo, muita dedicação e com certeza uma vida de oração com Deus é singular também. Mas eu não quero falar sobre teologia hoje não, muito pelo contrário. Eu quero puxar para o lado pessoal. Mas vamos lá, vamos ver o que é que os slides nos reservam. Pastores pregam, falam com tanta facilidade que até parece fácil. Mas como é a vida de um pastor? Essa pergunta aqui é como é a vida pessoal de um pastor, né? Pensando nos nossos pastores, entendemos que eles têm pais, esposas, filhos, filhas, são suas ovelhas, né? Mas esses pais, filhos, eles são as suas ovelhas. A irmã Kátia, por exemplo, é a ovelha do pastor. O Andrei, ovelha do pastor. A Beth, Helenice, são ovelhas do pastor Elcio Menegatti, sempre foram, sempre fiéis. E vamos continuar. Eles têm amigos, com certeza, mas também são suas ovelhas. E no caso do pastor Alexandre especificamente, quem é o pastor dele? Com quem ele pode desabafar? Eu não estou falando do pastor Jesus Cristo. Jesus é nosso pastor, é pastor de todo mundo, ele é o bom pastor. Eu estou falando terrenamente. Pastor é um camarada sem pastor, né? No momento de dificuldade, eu quero conversar com o pastor. Ou ele vai procurar um pastor amigo dele, de fora, ou ele vai procurar um líder na igreja. E será que ele tem tido essa abertura na nossa igreja para procurar um líder, sentar, desabafar e conversar e ficar à vontade para falar dos problemas pessoais dele? Agora, a minha pergunta aqui não está nesse slide, se eu não me engano. Você conhece o pastor Alexandre Carone? Você conhece o pastor Elcio Menegatti? Eu conheço alguma coisa. Eu sei que o pastor Alexandre, quando ele fica chateado, logo passa. A cor favorita dele é verde. Eu sei disso porque era a cor favorita da Simone, que hoje em dia nem sei se também continua sendo. Sei que ele gosta muito de pizza, porque nesse isolamento social, olha, ele já comeu pelo menos 3 pizzas que eu tenha sabido. Agora, imagina as outras que eu não soube. Pastor Elcio Menegatti, ele ama as suas filhas, com certeza, isso é fato, né? Não é questão de saber. Ele ama música clássica, né? Música de coral, assim. Ele gosta muito do nosso coral. Adora crianças e por aí vai. Então, a gente conhece um pouco os nossos pastores, mas qual é o tanto que nós realmente conhecemos ele? Mais pra frente vocês vão entender
Por que eu estou falando isso? O diácono Márcio Cardoso, vez por outra, faz a seguinte pergunta: já orou pelo seu pastor hoje? De vez em quando ele faz uma postagem no WhatsApp, coloca lá: já orou pelo seu pastor hoje? E será que nós temos orado pelos nossos pastores? Né? Dia a dia, todo dia, nós temos orado pelos nossos pastores, sustentado eles em oração? O perigo mora perto de nós. Meus irmãos, hoje é uma data festiva, mas é uma data que deve ser lembrada também sobre situações, circunstâncias que nós passamos, eventualmente nós passamos. As ovelhas passam e os pastores também passam. E é por isso que agora eu quero tratar sobre esse perigo. O perigo mora perto de nós. Se está longe de nós, não é perigo. Então, não se preocupe com o que está longe. Preocupe-se com o que está perto. E vamos lá, vamos ver o que está perto da gente. Pastores lideram toda uma igreja e têm seus líderes como apoiadores, mas muitas vezes não tem a quem recorrer. Por isso, pastores ficam sujeitos a sensação de solidão, depressão, estresse intenso. E eu só não sei dizer sobre a ansiedade, mas muito provavelmente um pastor vive ansioso pelos compromissos que ele tem que tratar, que ele tem que cuidar. Por mais que a palavra de Deus, Jesus Cristo, tenha ensinado a nós não nos ansiarmos, né, ficarmos ansiosos, o ser humano ele tende, né, a ficar ansioso. Pode ser uma ansiedade natural, né? Você está ansioso para ir na praia, por exemplo, ou então pode ser um transtorno de ansiedade, né? É aquele mal que te assola e acaba realmente complicando a sua vida. E grande risco de suicídio. Mas os nossos pastores não são assim, né? Está escrito aqui, os nossos pastores não são assim. E é assim que a gente acaba pensando no nosso dia. Não, o pastor Alexandre não é assim, ele não corre esse risco. Gente, ele é ser humano, ele é carne e osso, ele vive como nós vivemos, está sujeito ao que nós estamos sujeitos. Não mesmo, está aí a pergunta. Eles não são assim. Foi o slide anterior. E agora, não mesmo, você tem certeza que seu pastor não é assim? Já perguntou para ele? Já parou, conversou? Já deu um abraço no seu pastor? Não sei conversar, José, tá legal. Dá um abraço nele todo domingo. Fala assim: pastor, eu te amo. Isso não sabe dizer eu te amo? Pastor, tu é o cara. Pastor, eu gosto muito de você. Vejam algumas notícias e não são ultrapassadas, tá? Eu pesquisei hoje mesmo. Estados Unidos. Pastor famoso por trabalho sobre saúde mental comete suicídio. Suicídio entre pastores gera sinal de alerta permanente. O ministério não deve ser de solidão, avalia a psicóloga, porque muitas vezes o pastor ele fica solitário em meio a tanta gente, tantos diáconos, tantos líderes, e ele fica solitário, porque ele percebe que não tem a quem recorrer, a quem desabafar. Será que nós temos sido suporte para os nossos pastores? O suicídio entre pastores, cada vez mais comum. Cada vez mais comum. De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias e, olhem só, 70% dizem não ter um amigo próximo. Em meio a tanta gente, 70% dizem não ter um amigo próximo. A causa mais comum noticiada para o notício de pastores e líderes é
a depressão associada ao esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, baixos salários e isolamento por falta de amigos. Não é isolamento social não, tá, irmãos? É isolamento por falta de amigos. Meus irmãos, precisamos cuidar com amor e sabedoria dos nossos pastores. Eles são carne e osso, assim como nós. Mas hoje é um dia de festa, não é? Portanto, não falaremos apenas de dificuldades. Nós estaremos dando continuidade a esse culto, né? Comemorando o dia do pastor. Mas eu quero voltar. Isso aqui, ele dizia, quando nós somos carne e osso, nós somos imperfeitos. O pastor, ele é imperfeito. Eu lembro de algumas irmãs da EBD dizendo, meus irmãos, o pastor não é um super-herói, não. Algumas pessoas pensam assim. Algumas pessoas ligam de madrugada para o pastor para pedir coisas que são fora do ministério pastoral. Isso acontece. Então, é importante que o pastor ele viva uma vida de ministério, o ministério da palavra, apacentar ovelhas. Pastor, ele se torna um administrador da igreja. Ele não deve ser um administrador eclesiástico. Ele precisa ser pastor, apacentador. É para isso que o pastor precisa ser. Ele está ali, a função dele é cuidar das ovelhas para que todas elas sejam salvas, para que nenhuma se perca. E se a 99ª, né, perder, ele vai lá e resgata, assim como nos é ensinado. Então, meus irmãos, hoje é um dia de festa, né? Assim diz esse slide, né? Nós vamos falar mais um pouquinho. Deixa eu ler de novo aqui, ó. Mas hoje é um dia de festa, portanto, não falaremos apenas de dificuldades. Nós estaremos agora dando continuidade ao culto, comemorando, louvando ao Senhor. E para isso, para nos alegrarmos mais ainda, quem estará louvando ao Senhor nesse momento é uma turminha de 3, né? Quando nós passamos por dificuldades, eu dei início a esse culto fazendo perguntas. Então, quando o pastor passa por dificuldade, o que ele deve fazer? Eu acho que ele vai dizer assim, descansarei, pois sei que és Deus. Eu acho que ele vai dizer isso, mas quem vai responder a essa pergunta vai ser uma linda turminha. O irmão Davi, a Diane e a Bia, a linda Bia, tá bom? Então louvemos ao Senhor nesse momento e obrigado pela paciência dos irmãos que nos acompanharam por esses pouquinhos slides aqui, apenas para alertar que nossos pastores precisam dos nossos cuidados. Assim como eles cuidam de nós, precisamos cuidar deles também. Que Deus os abençoe. Louvemos a Deus nesse momento. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu vou. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas.
Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Bia, Tiane e Davi, Deus abençoe vocês grandemente. Meus irmãos, eu acho que está faltando ainda mais alguma coisa para ficar melhor esse culto. É claro, esse culto é para Deus, ele recebe com cheiro suave, mas poesia sempre encanta, né? Então, nós estaremos agora trazendo um momento poético. Sim, um momento poético com o irmão Márcio Cardoso. Passamos agora a palavra para o irmão Márcio Cardoso. Criador de tudo em mim, conheces muito bem o mais profundo do meu ser e muito mais que eu. E quando a solidão parece me sufocar, eu creio em ti, pastor do coração. Pastor, na essência dessa palavra bendita, é aquele que, se precisar, doa a própria vida, buscando sempre o melhor caminho para o rebanho, seja ele de qualquer tamanho. Pastor é aquele que para você tem que ser especial, pois é ele que cuida da tua vida espiritual. Por isso hoje eu te digo, ele é teu verdadeiro amigo. Já orou por ele com entusiasmo e amor? Já perguntou, está precisando de alguma coisa, Senhor? Olhe com carinho a sua família querida, pois é nela que ele renova as forças na vida. Temos que por ele dispensar sempre atenção, pois sabemos que ele vive em muita tensão. A missão de ajudar a todos sem distinção é tarefa difícil, sempre com muita emoção. Vemos o grau de dificuldade. Faz um casamento com alegria e naturalidade. Outro dia vai ao cemitério, urgente, para consolar o coração de muita gente. O pastor nunca será perfeito, mas procura fazer tudo bem feito. Recebendo de Deus a orientação, leva o rebanho a viver sempre em comunhão. O pastor tem aquela palavra suave e carinhosa, que desperta em todos uma vida nova. Tem aquela palavra mais dura e forte, para aquele que não sabe onde fica o norte. Na minha igreja, tenho o prazer de ter 2 amigos pastores. Pastor Elcio, uma vida dedicada a Deus com louvores. Não era difícil ver quando algo ele não gostava. Era só olhar, sua face ficava avermelhada. O pastor Alexandre, eu já conheço só no olhar. Quando fecha as sobrancelhas, é de assustar. Mas como convivo com ele há muito tempo, esse seu jeito
é só no momento. Nunca devemos esquecer, querido humano, que o pastor também é um ser humano. Tem momentos iguais aos nossos no dia a dia e precisa que você ajude sempre com harmonia. Ele sempre tem palavra de força e conforto. Encontramos nele o seguro porto. Tenha uma certeza no seu coração. O seu pastor é mais chegado que um irmão. A Bíblia afirma, e é assustador: ai daquele que tocar no ungido do Senhor, porque o nosso Deus é de eterno amor, mas também é fogo consumidor. Cuidemos bem do nosso pastor. Ele é amigo da tua vida, cuidador. Que Deus abençoe este servo do Senhor e que, junto com o seu rebanho, viva sempre em amor. Parabéns, pastores. Que Deus sempre os abençoe. Amém, irmão Márcio Cardoso. Continue assim, com esses momentos poéticos. Deus continue te abençoando, te usando maravilhosamente. Meus irmãos, nós estamos chegando agora ao momento da palavra, quando Deus quer falar com você. E o mensageiro de hoje foi convidado, é o nosso irmão Edson Santos, estará trazendo a mensagem para nós hoje. Com certeza, Deus falará grandemente conosco. E assim como nós fizemos antes, no domingo passado, nós estaremos fazendo hoje também. Hoje é o dia do pastor, então nada melhor do que nós colocarmos algum pastor para trabalhar hoje, não é assim? Então, o pastor Wanderson estará trazendo um lindo louvor e logo depois o irmão Ted estará trazendo a palavra. Que Deus nos abençoe e fale grandemente conosco. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glórias, glória, glória ao autor da minha fé.
Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Amados irmãos, fico feliz em estar aqui com todos neste momento, a convite do pastor Alexandre Carone, trazendo a mensagem do Senhor para você. Hoje é o segundo domingo de junho e hoje nós, batistas, comemoramos o Dia do Pastor. Você sabe qual é a origem do Dia do Pastor? Há uma reportagem do Jornal Batista de 1955, dizendo que havia na época a Junta de Beneficência da Convenção Batista Brasileira, e essa junta ela tinha como finalidade, uma vez por ano, no segundo domingo de maio, arrecadar valores financeiros para ajudar aos pastores aposentados, já que uns se aposentaram com uma aposentadoria bem baixa e outros nem sequer tinham aposentadoria. Então as igrejas se mobilizavam no sentido de arrecadar valores financeiros e então, de acordo, seriam repassados para os nossos pastores aposentados. Só que competir com nossas mães no segundo domingo de maio era algo muito complicado. Então houve uma sugestão para que mudasse o dia e mudasse o nome. Então o nome passou a ser Dia do Pastor e não mais Dia da Caixa ou da Junta Beneficente. E também o dia passou para o segundo domingo de junho. Mas a finalidade não era apenas arrecadar valores financeiros. Ela também tinha como propósito lembrar dos antigos pastores, dos pastores aposentados, dos ex-pastores, dos outros pastores que estavam na igreja como membros e também despertar a vocação nos jovens para que eles pudessem ir para o seminário e tornassem pastores, além da própria arrecadação. Só que com o decorrer do tempo, isso ficou esquecido e hoje nós comemoramos, homenageamos apenas o pastor. E isso é muito importante, porque sabemos da luta, sabemos da batalha, sabemos o quanto os pastores renunciam para poder estar exercendo essa função de pastor evangélico. Então, fica aqui o nosso apelo, nosso pedido, para que você reconheça esse propósito, reconheça essa missão e ligue para o seu pastor, desejando-lhe um feliz dia do pastor. Não esqueça dos demais pastores, seus ex-pastores, o outro pastor que você conheça, porque é importante ser lembrado nesse dia. Ok? Então essa é a origem do Dia do Pastor, para que você possa ficar aí por dentro desse dia tão especial para os nossos pastores. Amados, o texto que nós escolhemos para a nossa meditação neste momento foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios,
Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa carta ela foi escrita na prisão quando o apóstolo Paulo estava em Roma. E alguns a consideram como a epístola da prisão. E por que eu estou falando isso? Devido à preocupação do apóstolo Paulo com relação aos membros da igreja de Éfeso. Ou seja, o apóstolo Paulo, sendo ele um pastor, ele tinha preocupação, mesmo estando em uma situação onde, a princípio, ele deveria se preocupar só com ele. Mas ele não fez isso. Não fez justamente porque ele era um pastor. E a ideia dele era justamente instruir, era justamente exortar, era dar coragem para os membros daquela igreja para que continuassem firmes. Isso por quê? A preocupação do apóstolo Paulo era muito grande com relação aos ventos de doutrina. Ou seja, pessoas pregando um evangelho completamente diferente da verdade, um evangelho completamente distorcido. E muitos estavam indo por esse caminho. E havia essa preocupação do apóstolo Paulo com relação a dar essa instrução para que esses membros não se afastassem do caminho do Senhor. A palavra pastor nesse texto quer dizer aquele que conduz. Claro que todos eles são importantes. Ali o próprio Cristo estava designando as tarefas que cada um deveria ter na igreja. Todas elas são importantes? Claro que são. Você ser um professor, você ser um diácono, você ser um administrador, todas essas tarefas são importantes. Mas o pastor é aquele que conduz, é aquele líder geral, vamos assim dizer, aonde ele vai nortear dentro da palavra de Deus, dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E por estarmos numa igreja onde o regime é democrático, o pastor ele tem essa consciência e ele sabe que tudo que ali que será resolvido em conjunto. Mas ele é o líder da igreja, ele é o pastor, ele é o escolhido. Veja que o versículo começa: e ele designou, ou seja, ele concedeu, ele chamou. Quem escolhe é Deus e não nós. Quem escolhe não é o próprio pastor, não é uma questão hierárquica ou hereditária, vamos assim dizer, melhor dizendo. O pastor, ele é chamado, assim como todas as funções da igreja, nós temos que ter essa consciência. Então, todos ali são importantes. Quando eu estava pensando nesta mensagem, me veio a figura de uma bicicleta. Sei que muitos aí gostam de ciclismo, gostam de estar andando aí nas orlas, né? Talvez de Jardim América, na orla de Copacabana, sei lá, aí em outros lugares. Mas a verdade é que a bicicleta, cada peça dela ali tem uma função. Então, se você tirar o pedal, você pode até andar, mas vai ficar difícil você andar. Se você tirar um pneu que seja, você possivelmente não vai andar. Então, cada peça ali, ela tem a sua importância. Então, o pastor, ele é aquele que conduz. Ele é essa peça que vai levar essa bicicleta ao conhecimento da palavra, à edificação da palavra. É ele que vai conduzir as suas ovelhas. Então, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para professores e também para pastor e mestre. Há quem defenda que essa palavra seja única,
que todo pastor ele é um mestre, ou seja, ele conduz e ele ensina, e assim deve ser para todos nós. O outro versículo que eu queria meditar nesse momento que diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Este versículo, irmãos, que está em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo está nos exortando à santidade, porque ele entende que a santidade é um processo. A santidade, ela gera justamente o que o versículo está dizendo. Ela gera a bondade, quando diz que sejamos benignos uns com os outros. Ela gera a misericórdia, ela gera o perdão, que é muito difícil hoje em nossas igrejas. Então o apóstolo Paulo, o pastor apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação de manter a unidade na igreja. A unidade, consequência da santidade. É importante estarmos unidos? Claro que é importante. E o pastor, ele tem essa função de unir a membresia da igreja, de tentar resolver toda e qualquer situação com sabedoria, sem partidarismo, sem ver o bem por interesse de outra pessoa. Não! O pastor, ele é um instrumento usado por Deus para levar o seu povo à santidade e levar o seu povo à unidade. Existe uma ilustração que eu acho muito legal, que ela fala de um paraquedista que numa determinada guerra dos Estados Unidos, não me lembro qual agora, mas que ele foi capturado pelos seus inimigos e ficou preso durante muito tempo como soldado de guerra, prisioneiro de guerra. E acabou a guerra e aquele homem foi solto e virou um grande palestrante. E certo dia, estando ele em um restaurante, veio um garçom conversar com ele e disse: o senhor é o fulano de tal? Ele: sim, sou eu. Sim, eu era o soldado que dobrava o seu paraquedas. Por isso que o senhor hoje está aqui, porque eu dobrava os seus paraquedas. E aquele palestrante, ex-soldado, ficou pensando: realmente, se ele tivesse dobrado errado, se ele tivesse costurado errado, se ele tivesse dado um nó errado ou deixasse um nó frouxo, alguma coisa assim, ele não estaria hoje ali. Então, a importância daquele soldado quando preparava o paraquedas para aquele outro soldado. Então, ele realmente disse: olha, se não fosse você, eu não estaria aqui, porque você preparou o meu paraquedas. E a pergunta que aquele palestrante faz é o seguinte: você já dobrou o paraquedas de alguém hoje? Ou seja, você foi importante para alguém hoje? Você fez alguma atitude que provocou uma mudança ou trouxe um benefício para o seu próximo hoje? Você perdoou? Você amou? Você usou de bondade? É o que o versículo quer nos dizer. Então eu deixo essa pergunta também para você. Você já dobrou o paraquedas de alguém hoje? O apóstolo Paulo foi um grande pastor, como nós já falamos anteriormente. E veja que lá em Provérbio tem um verso muito interessante com relação à questão do ser pastor. Ele diz o seguinte: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Provérbio 27, 23. Esforça-te
Opa, cuidado, existe aí um rebanho para ser cuidado. E muitas vezes esse rebanho não está tendo a atenção que deveria ter. Pastor, fique atento, porque há muitas ovelhas que estão saindo do meio das demais, porque não está sendo dada a devida atenção a ela. Existe uma história que muitos sabem e deve ter acontecido na sua igreja, que um grupo de diáconos foram orar por uma irmã que estava doente. E quando chegou lá, ela disse: mas cadê o pastor? Eu quero o pastor orando por mim. Eu quero o pastor aqui na minha casa. Eu quero o pastor. Então tudo é o pastor, o pastor. E isso demonstra, de certa forma, o carinho e o respeito e a valorização que a ovelha tem do pastor. Então, os pastores têm que valorizar isso, têm que cuidar das ovelhas, têm que ficar atento às ovelhas, porque elas dependem muito daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai falar, daquilo que ele vai instruir. O pastor ele tem um papel fundamental em nossas vidas. Ele é o escolhido de Deus, ele é aquele que guia, ele é aquele que orienta, ele é aquele que aconselha, mas ele também é aquele que nos faz ter uma visão diferente de muitas coisas que pensamos ser certas. Então, temos que ficar atentos a isso. Existe também uma história, eu gosto sempre de ilustrar aquilo que eu quero passar, pois eu acredito que assim fique melhor. Então existe uma história de um casal que queria vender um sítio que eles tinham no interior aí de algum desses lugares, e ele resolveu chamar um amigo dele que era poeta para poder descrever o sítio num anúncio de venda. E aquele poeta foi lá, olhou o sítio e no anúncio ele colocou assim: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortado por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Esse era o anúncio da venda da casa. E ele agradeceu ao poeta, levou para sua esposa, leu para sua esposa, e depois de alguns meses, aquele homem se encontrou com o poeta e o poeta perguntou: e aí, vendeu a casa? Ele: nem pensar, rapaz. Depois que eu li para minha esposa o que você colocou, a gente passou a ter uma visão diferente de onde nós morávamos e não sabíamos que aquele local era um local tão encantador como você havia descrito. O pastor é o nosso poeta. O pastor é aquele que analisa a situação e passa a mostrar uma visão diferente. Um exemplo muito comum são membros que passam por problemas difíceis em suas vidas e vai justamente falar com o pastor: olha, pastor, eu estou assim, estou assado, eu não quero mais continuar, Deus me abandonou, Deus não quer mais falar comigo. E o pastor, então, ele passa a ouvir aquilo e diz muitas vezes para o membro: olha, na realidade é você que está se afastando de Deus. Isso tudo que você está passando é para Deus moldar a sua vida, para que você então se sinta melhor do que antes com relação ao que você estava passando. Então veja,
O pastor, ele nos dá uma visão diferente. O pastor, ele nos mostra o lado positivo daquilo que estamos enfrentando. Então, fiquemos atentos àquilo que o pastor tem a nos dizer, que muitas vezes é bem diferente daquilo que estamos enxergando. Pastor, parabéns pelo seu dia. Que neste segundo domingo de junho todos nós possamos valorizar. E essa valorização, ela vai de encontro ao reconhecimento da sua missão junto ao rebanho, junto ao reino de Deus. Permaneça firme, como disse o apóstolo Paulo, seja corajoso. Atente para o que acontece com suas ovelhas. Não desanime. Confie em Deus. E tenha em Jesus o grande exemplo de pastor. Que Deus nos abençoe, a todos nós e a vocês, pastores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Edson. Que o Senhor Deus continue te abençoando de forma maravilhosa. Olha, meus irmãos, ainda estamos comemorando o Dia do Pastor, né? Estamos quase no final do culto. Mas, antes disso, eu busquei um pouquinho na palavra de Deus o que é ser pastor. Afinal de contas, eu não sei de nada a respeito do que é ser pastor. E procurei uma compilação de versículos bíblicos que cheguei à seguinte conclusão. Espero que os irmãos depois concordem comigo. Ser pastor é caminhar pelo vale da sombra da morte e sentir que está seguindo em pastos verdejantes. Ser pastor é levantar os olhos para os montes e clamar: de onde me virá o socorro? E logo ouvir: a minha graça te basta. É orar dizendo: tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. É, em tempo de aflição, dizer: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ser pastor é dar ouvidos à sabedoria e ao entendimento, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. É saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por fim, ser pastor é apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus continue abençoando os nossos pastores. E para agora encerrar o culto, nós estaremos louvando ao Senhor com o Salmo 23. Louvemos ao Senhor com a irmã Simone Melo. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa do pastor.
nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa do pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa do pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa do pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa do pastor. Sou ovelha que precisa do pastor.